Bom dia, grupo! Tudo bem com vocês? Está no ar mais um Limitless Love. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, muito feliz que você clicou nesse vídeo. Por favor, senta, fica confortável, pega um café, um chá e vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, algo que tem sido muito frequente depois desse lance de pandemia e tudo que vem acontecendo, algo que vem se intensificando, né? Então não sai daí, pode rodar a vinheta. Estamos de volta e bem, pra gente começar a falar sobre ansiedade, eu acho que seria bom da minha parte explicar o que, segundo a Organização Mundial da Saúde, significa ansiedade ou estar ansioso. De fato, ansiedade pode significar aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza ou relação com qualquer tipo de perigo. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém em excesso nos limita e nos trava e nos impede de ter qualquer reação sobre alguma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um levantamento em 2020 que foi realizado e chegou à conclusão que, segundo dados, o Brasil é o país que mais sofre de ansiedade no mundo. Ou seja, o Brasil seria o país mais ansioso do mundo. Como esse termo é devastador, né? Se a gente para pra pensar, realmente é muito devastador pensar que nós somos parte da população do país que é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, como a gente pode lidar com isso? Qual a visão de Jesus sobre a ansiedade? O que a gente pode fazer para entender e ter o domínio próprio sobre a ansiedade? A ansiedade é uma doença? De fato é ou não é uma doença? Precisa de psicólogo, precisa de um tratamento psiquiátrico, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar, se jejuar, o que você precisa fazer? É isso que a gente vai conversar hoje aqui. Bom, o que nós vamos fazer primeiro é analisar a visão do nosso guia, do nosso exemplo, o que foi que Jesus nos disse a respeito da ansiedade, afinal, não é mesmo? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 6, 25. O contexto é o seguinte: Jesus, vendo as multidões que tinham se achegado perto dele, nesse capítulo, no capítulo 6, ele vai pregando por toda a Galileia, e aí ele já se chama Simão Pedro, e já chama o irmão dele André, e enfim, vão acontecendo várias coisas. Então Jesus sobe num monte, porque ele era muito inteligente, ele sabia que seria melhor para se comunicar, que as pessoas iriam ouvi-lo melhor em cima daquele monte, e ele começa a ensinar, que é o que ele fazia de melhor. Começa a ensinar. Então, nós vamos ver no versículo 25 de Mateus, capítulo 6. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente ao dia é o seu próprio mal. Quando Jesus nos diz, não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que vestiário, isso é um estilo rabínico de argumentação que eu acho incrível. Resumidamente, o que a gente pode dizer, Jesus estava dizendo assim pra gente: o Deus que faz o macro é o Deus do micro, e o Deus que faz o micro também é o Deus do macro. Então, o Deus que faz algo maior por você, como por exemplo, o maior dom de todos, que é a vida, o Deus que te criou com todos os sistemas em plena harmonia, o Deus que te fez, que pensou em você, que tem sonhos a seu respeito, o Deus do macro,
que tem todas as realizações e planos para você é o Deus do micro, também é o Deus das pequenas coisas. Aquele que te colocou no mundo é fiel para te sustentá-lo. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é a vida mais do que a comida? Estar vivo não é um privilégio maior, um privilégio tão grande a ponto de você confiar em quem te deu essa vida e entender que Ele vai te sustentar? O Deus do macro é o Deus do micro. E ao mesmo tempo, depois dos versículos da frente, Jesus vai comparar com as aves, porque as aves elas não trabalham e elas não fazem nada por mérito, para que elas pudessem merecer o alimento que elas têm, e ainda assim Deus as alimenta. O Deus do micro, o Deus que alimenta as aves, não alimentaria o macro, nós que somos mais importantes, nós que somos imagem e semelhança? Então esse argumento é muito válido, ele é muito rico quando a gente para analisar. É um argumento rabínico. Então saiba, e nunca se esqueça, que o Deus do macro, o Deus que te criou, também é o Deus do micro, é aquele que te sustenta. E o Deus do micro, que sustenta as aves do céu, também é o Deus do macro, que sustenta aqueles que são a sua imagem e semelhança. Isso não é lindo? Depois disso, Jesus ainda pergunta: mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Quando Jesus diz um côvado à sua estatura, ele se refere à longevidade, ou seja, preocupar é algo tão inútil que não pode prolongar a sua vida. E mais pra frente aqui, nessa discussão nossa, nós vamos ver que Jesus, quando subiu ao monte para orar, antes de ser levado, antes de ser preso e crucificado, ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós em toda a sua grandeza e sentiu o que a carne sente. Jesus estava aflito, ele estava preocupado, mas ele sabia que antes ele já tinha nos dito que uma pessoa, ninguém com as suas preocupações pode prolongar a sua vida. Entende isso? Jesus, a palavra dele, ela não volta vazia, entende? Ele não se contradiz em momento nenhum. Ele sente o que a carne sente, ele tá ansioso, ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe de tudo o que vai acontecer com ele. E o Verbo, se fazendo carne, lembra que o Espírito é mais forte. E então, depois que ele encontra os seus discípulos dormindo, ele volta e ele ora da seguinte maneira: Pai, que seja feita a sua vontade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: antes do passa de mim esse cálice, ele entende que aquela era, de fato, a missão dele. Ele se relembra disso porque uma fração de segundo a ansiedade toma conta dele, as preocupações tomam conta dele sendo carne. Então ele se lembra da missão, ele se lembra do propósito, ele entende que o propósito é maior que toda a ansiedade que ele pudesse estar sentindo, e então ele entende o seguinte: o único meio de eu salvar essa gente é realmente com a minha morte de cruz. É o único jeito de rasgar o véu, é isso que meu pai tem pra mim, então é isso que eu vou tomar como verdade pra mim novamente. Então Jesus é levado, é preso, passa por todo o sofrimento que você provavelmente já conhece. Então Jesus já se encontrou ansioso aqui na Terra, porque o Verbo se fez carne, porque ele habitou entre nós e sentiu o que nós sentimos. Então, quando você se sentir ansioso, preocupado, quando a angústia tomar conta do seu coração, se lembre que Jesus sabe como você se sente. E não só porque ele, junto com o Pai e o Espírito, não porque todos eles são oniscientes, porque eles sabem de todas as coisas, mas porque ele desceu até aqui para saber como você se sentia. Conversar com ele sobre isso é muito, muito válido, é essencial, é importante. Primeiro, porque ele tem que ser seu melhor amigo. E segundo, porque ele sabe como você se sente. Depois nós podemos ler em Mateus 6:32 o seguinte: porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. O que a palavra está querendo dizer aqui é o seguinte: a obsessão com posses materiais, ela manifesta prioridades distorcidas. Então, os gentios se preocupavam muito com bens materiais e isso manifestava prioridades erradas. Aquilo que tomava o primeiro lugar na vida deles não era correto. O que tomava o primeiro lugar na vida deles? Bens materiais, coisas que ficam aqui, coisas que eles não podem levar
Mas o que seria correto seria dar prioridade ao reino de Deus. Quando damos prioridade ao reino de Deus, que é o que ele vai dizer no versículo 33, quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as coisas nos são acrescentadas e não de imediato. Todas as coisas já nos são acrescentadas a partir da percepção de que nada vai nos faltar, porque Deus está conosco. Porque, lembra que eu falei? Que o Deus do macro é o Deus do micro e vice-versa. Quando priorizamos o reino de Deus, não existe ansiedade que possa distorcer as nossas prioridades diante dele. Chegamos ao último versículo que eu li e o que, na minha opinião, me tocou mais. Para. Gente, eu empolguei, esse programa vai ficar muito longo. Vamos fazer assim? Volta aqui na semana que vem, às 10 horas da manhã, a gente continua com a mesma qualidade e o mesmo conteúdo para você, a visão bíblica sobre a ansiedade. A gente continua debatendo, esse é um assunto muito importante que tem que ser tratado com delicadeza. Não adianta tentar resumir a parada, porque não funciona. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande beijo e esse foi mais um Limitless Love.